Sou o Johnny e eu sou daqui de São Joaquim da Barra. Vou contar pra vocês o que aconteceu em 97. Minha mãe veio adquirir uma doença que ficamos tratando durante meses e os médicos não descobriam, apenas trocavam os medicamentos. E ela foi se definhando cada vez mais. E nós estávamos numa luta aqui para comemorar 25 anos do budismo aqui em São Joaquim da Barra. Então ela fazia parte do coral. E com essa doença ela não podia ir mais nos ensaios, ela não podia cantar, que ela sentia muito cansaço, dores no corpo. E os médicos simplesmente não descobriam o que ela tinha. E isso foi passando de janeiro a julho. E aí eu comecei a recitar no meu Horengekyo para que a gente descobrisse, né, o que ela tinha e que ela tivesse o melhor tratamento com os melhores médicos. E com isso nós viemos uma luta para visitar o Centro Cultural Campestre no mês de julho, né, e as minhas irmãs iam tocar, apresentar, né, que elas faziam parte da banda da feminina. E minha mãe não pôde ir dessa vez, né? E eu determinei que na próxima vez que nós fôssemos voltar para o Centro Cultural, minha mãe voltaria com a gente. E veio a piorar, né? Cada vez mais ela foi piorando. Nós chegávamos da escola e ela estava deitada. Nós chegávamos do trabalho e ela estava deitada. Minhas irmãs trabalhavam e almoçavam no trabalho. Eu já almoçava em casa. Então eu chegava em casa e ela falava pra mim, né? Eu não consegui levantar, eu não consegui ir no banheiro, hoje eu não consegui beber água. Então eu ou meu padrasto, a gente preparava o almoço e levava até ela no quarto. Com isso, a organização se mobilizou, alguns membros, e eles iam na minha casa para realizar a recitação do meu Horengekyo com ela. Tinha, lógico, a nossa fundadora aqui, a nossa mãezona, que a gente diz. Muitas das vezes, eu saindo para trabalhar de volta, né, na parte da tarde, encontrava com ela debaixo de uma árvore, respirando, porque ela já tinha idade. E ela subiu uma ladeira, né, aqui é uma subida bem alta, para chegar na nossa casa. E aí eu falava pra ela, né? Pode ir lá que o portão tá aberto. E ela ia lá recitar no meu Horengekyo com a minha mãe. Muito tempo ela fez isso. E teve uma ocasião de julho, essa senhora tinha ido para São Paulo cuidar de seus irmãos doentes. E nós ainda não tínhamos descoberto que minha mãe tinha. Em um dia de julho, teve uma reunião na casa dessa senhora e minha mãe sabia que ela tinha ido para São Paulo. Chegando lá, nós com a reunião, né, essa senhora estava lá, a gente, nossa, a senhora chegou de São Paulo, tá? Ela falou assim, eu vim hoje justamente por causa da reunião aqui na minha casa. E sua mãe, como é que ela tá? Aí a gente falou, minha mãe tá em casa, mas ela falou que ela ia vir, né, se ela conseguisse. E aí passaram assim um tempo, essa senhora foi no mercado e minha mãe chegou. E então assim as duas não se encontraram. Minha mãe saindo de um cômodo da casa que ela tinha ido guardar a bolsa, e essa senhora se encontrou com ela, né? Foi a partir daquele momento que a gente viu que nós fazíamos parte de uma grande família. As duas se abraçaram, choraram, porque era mãe e filha, né? E ali eu jurei novamente fazer com que minha mãe se sarasse e comprovássemos a força do meu Horengekyo. Minha mãe, a partir daquele dia, ela não conseguiu mais se levantar. Os médicos não descobriram o que ela tinha. Ela chegou até a desmaiar na rua. E na última semana de agosto, eu me lembro que eu marquei uma consulta com um médico particular. E
falei para ela que ela iria, né, consultar. O meu padrasto, né, arranjou uma carona para levar ela nesse consultório. Ninguém aqui gostava dessa médica. Ela era muito mal vista. E no dia que minha mãe foi consultar, na hora que minha mãe abriu a porta do consultório, meu padrasto segurando ela, a médica falou: vá pro Santa Casa agora. E sim, minha mãe não chegou nem a sentar na cadeira dessa médica. Chegando na Santa Casa, todos os melhores médicos estavam esperando a minha mãe. Ela ficou 3 dias tirando o sangue do pulmão. O médico, depois, na visita, minha mãe disse, né, que ele conversava com ela. E ele falou pra ela que que ela passou um grande susto nele. Que ele achava que ela não ia passar daquela noite. E foram vários dias até a gente descobrir, né, que ela teve um derrame pleural. No lugar do oxigênio, né, ela estava tendo sangue no pulmão. Por isso o corpo estava cada dia mais se definhando. Porque no lugar de oxigenação, né, ela estava entupindo o seu próprio corpo. Então as pernas, os braços não tinham mais forças. E com essa doença, ela tem uma sequela que é você ficar com tubo de oxigênio, né, do seu lado para você ficar respirando. E o médico, esses médicos, né, eles disseram para ela que ela não podia mexer com fogo, não podia esfregar o chão, não podia pegar peso, porque tudo isso seria prejudicial, né? E com essa doença, vieram os exames todos, né? Em onde ela descobriu, né, que ela tinha tireoide e ela tinha um desgaste enorme na coluna, onde ela não poderia pegar peso, onde ela não poderia lavar um lenço de bolso, que ela poderia ficar travada. Então, nós chegávamos da escola, mesmo depois, né, dessa internação, que pela data que nós lembramos foi no dia 30 de agosto, ou beirando esse final de agosto, porque no outro final de semana, 7 de setembro, minhas irmãs iam desfilar na cidade de Ribeirão Preto, e eu pedi para que uma senhora acompanhasse em Ribeirão para minha mãe ver as minhas irmãs na banda. Então essa senhora falou que durante o trajeto todo minha mãe estava muito cansada. A todo momento ela tinha que parar. E chegou setembro e eu determinei que minha mãe iria no Centro Cultural Campestre novamente. Eu determinei que minha mãe, se ela tivesse de morrer, ela morreria lá. E que a morte dela jamais faria com que as pessoas duvidassem do poder do Gohonzon. Que a morte dela seria motivo de todas as pessoas acreditarem no budismo. Então nós estamos completando já esse mês 24 anos, né, dessa página que nós passamos. Quando minha mãe saiu do hospital e ela ficava com muita falta de ar, e eu comprei aquele ventilador de pé, né, para que tivesse a altura dela. Muitas madrugadas ela me acordava porque ela estava com falta de ar, não conseguia dormir. E eu ficava as madrugadas acordado com ela, esperando que o ar voltasse. O ventilador tinha que ser só nela. E aí a gente conversava todos os assuntos. Visitas, membros, o meu trabalho da farmácia. A todo momento eu não deixei que a doença dela nos parasse. Nós saímos para trabalhar já com o pensamento: será que nós vamos chegar e minha mãe vai estar viva? Eu ia para a escola, aí nós 3 voltávamos da escola. Será que nós vamos chegar em casa e minha mãe vai estar viva? Eu, nos momentos de folga, quando não tinha aula, quando eu não estava no trabalho,
Eu fazia visita, fazia reuniões no lugar da minha mãe. E aquele pensamento, né? Será que eu vou chegar e minha mãe vai estar viva? Mas ela saiu dessa doença sem sequelas, totalmente sem sequelas. Hoje ela é uma cuidadora de idosos. Ela cuida de uma senhora bem mais velha que ela. Minha mãe hoje está com 67 anos. E há uns 3 anos nós já estamos brigando para que ela aposente. E todos os médicos que ela procura para que eles possam ajudá-la a aposentar, eles fazem os exames e respondem: você não tem doença para aposentar. Nossa, você está perfeita. Não tem pressão alta. Você toma um remédio que é comum, né? Que é o AS, que é para afinar o sangue. Ela toma esse medicamento. E vocês podem estar imaginando, né? E a coluna, né? Esse desgaste que ela tem. O médico falou para ela: ou você opera, ou você vai ter que conviver com a dor. E ela aprendeu a conviver com a dor. Ela toma muito raramente, muito mesmo, raramente, o Cataflã, né? Que é um anti-inflamatório para garganta, ouvido. Ela toma esse remédio quando ela vê que ela não suporta mais a dor. Bom, esse pedacinho que eu gostaria de contar para vocês foi o ano de 97. Eu espero contar muito mais um pouquinho da nossa vida aqui para vocês. Muito, muito obrigado. Boa sorte a todos.